Alguns dizem que Jesus só se tornou o Cristo a partir da sua ressurreição. Outras pessoas defendem também que a história do Jesus histórico não tem a menor relevância perante a história do Jesus Cristo. Vamos entender se é isso mesmo? Hoje a gente vai falar sobre Semana Santa e Páscoa. Eu estou aqui com um convidado que eu gosto muito, super carismático, e aliás, ele já fez um outro episódio com a gente, junto com o pastor Alex, e que foi um sucesso de audiência no Spotify. Eu estou com o padre Alisson, e eu tenho certeza que vocês que ainda não o conhecem vão gostar da mesma forma de todas as outras que fizeram com que ele estivesse aqui novamente. Antes de deixá-lo se apresentar, eu preciso trazer os lembretes para que esse episódio tenha o mesmo sucesso do anterior. Ativem os sininhos, façam comentários, deem like e se inscrevam no canal, porque dessa forma o algoritmo vai entender que esse episódio muito mais pessoas devem assistir ou ouvir. Então vamos lá? Padre Alisson, por favor, diga para eles quem és tu. Eu sou o Padre Alisson Parro, tenho 34 anos e atualmente eu sou professor de Sagrada Escritura e de Teologia Bíblica aqui no Seminário Diocesano em São José do Rio Preto, que é responsável pela formação dos futuros padres de 5 dioceses do Noroeste do Estado de São Paulo. Eu estive em Roma entre os anos 2016 a 2019, onde eu fiz a minha especialização em Sagrada Escritura. Na realidade, eu sou considerado uma espécie de biblista, exegeta, que é o estudioso responsável por comparar os textos bíblicos, os pergaminhos, verificar se as traduções elas são corretas, porque a depender do tipo de tradução, você pode ter uma teologia que não está de acordo com os textos originais. Lá em Roma, eu estudei na Pontifícia Universidade Gregoriana, que é comandada, é uma universidade fundada pelos jesuítas, é uma faculdade de renome, então quem vai a Roma estudar e sabe, falar, você estuda na Universidade Gregoriana, todo mundo sabe que vai ser uma pessoa bem formada, porque vai receber uma formação jesuítica. Aqui no seminário eu estou ensinando matérias relacionadas ao Primeiro Testamento, também línguas bíblicas, hebraico e grego, mas lá em Roma eu fiz a minha especialização na área de evangelhos. Eu fiz um estudo sobre o personagem Pedro, um estudo comparativo do personagem Pedro na literatura lucana, Lucas e Atos dos Apóstolos, e comparei a construção de Pedro com os demais evangelhos, Marcos e Mateus, que juntamente com Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Depois nós podemos discutir sobre isso, o que é o significado, e também com o evangelho de João. Aí eu retornei para Rio Preto, além de professor, eu sou pároco de uma paróquia que está hoje na periferia da cidade, na Zona Norte, uma paróquia de 35 mil habitantes, então eu transito tanto na dimensão hoje das classes mais populares, como também das classes intelectuais, e com a minha vida Rio Preto, temos feito um trabalho nesse sentido. Espero que seja prazeroso este podcast e que a gente possa elucidar, na medida do possível, algumas dúvidas de nossos ouvintes, de nossos telespectadores sobre assuntos relacionados à tradição cristã. Eu tenho certeza que sim. Então vamos lá. Eu estou pensando aqui em começar com uma pergunta mais conceitual. Certo. Já que você... Gente, ele deixou eu chamá-lo de você, então só para deixar registrado aqui, tá bom? Então, já que você, padre, falou aqui sobre traduções, eu vou ler um versículo para embasar a minha pergunta, aí a gente aproveita para dizer sobre uma tradução aqui, se essa tradução ela é plausível. 1 Pedro 18:20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. A minha pergunta é, por que Deus, antes da fundação do mundo, já criou a paixão de Cristo? Essa dimensão sobre a criação da paixão de Cristo por Deus, primeiro nós temos que fazer uma reflexão como que é o processo da construção teológica dos textos bíblicos. A Bíblia não é um livro que caiu do céu. A Bíblia é um livro, do ponto de vista literário, é um livro histórico e é um fenômeno linguístico, portanto. Todo fenômeno linguístico pressupõe o quê? Pressupõe um locutor, quem fala, um interlocutor, o contexto
é histórico. Existe um pensador alemão que foi responsável por fazer várias pesquisas, tem um termo alemão que é da exegese, chama Sitzen im Leben, quer dizer, é o estar na vida, é o contexto vital. Se você tirar um texto do seu contexto, ele vira um pretexto. Então, dentro dos estudos bíblicos, é fundamental nós partirmos de uma concepção que o texto deve ser interpretado na sua característica de texto. Quem escreveu esse texto? Para quem ele foi escrito? Por quê? Para quê? Como? Onde? Qual que é o gênero literário que ele foi utilizado? Então, a Bíblia, quando nós lemos, por exemplo, um versículo desse da carta de Pedro, primeiro, nós não podemos ler um versículo isolado, nós temos que ler esse versículo inserido num primeiro momento, dentro do contexto literário, porque cada autor dentro da Sagrada Escritura tem o seu vocabulário teológico, a língua que utiliza, a organização da sintaxe. Quem é da área da língua portuguesa sabe muito bem isso, é muito importante. Se uma pessoa joga, por exemplo, uma adjunta adverbial na primeira parte da frase, ou se deixa na ordem direta da frase, né? Então tudo isso vai produzir um certo sentido bíblico. Qual que é a dificuldade hoje? Hoje nós imaginamos, depois da Bíblia estar pronta, que a Bíblia é um livro que caiu do céu. Então eu parto dessa seguinte concepção, isso que eu acho que os leitores têm que saber. Antes, o problema não está na Bíblia, o problema está como nós entramos na Bíblia. Então são os preconceitos, que podem ser preconceitos de característica teológica, histórica, de ideias filosóficas, que condicionam a nossa literatura. Quando eu escuto, por exemplo, uma afirmação dessa, o reconhecimento de Jesus como Cordeiro, primeiro eu tenho que entender por que será que Pedro está falando de Jesus enquanto Cordeiro, um Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Esse texto, com certeza, é um texto já mais recente em relação a textos mais antigos do Novo Testamento, porque vislumbra para mim que esse autor, por exemplo, já reconhece Jesus não simplesmente como um homem, já reconhece Jesus na sua dimensão transcendental, ou seja, e dá a Jesus dois termos, Cristo e Cordeiro. Lembrando que Cristo não é sobrenome de Jesus, Cristo já é uma afirmação de fé. E que a palavra Cristo vem de Messias, do hebraico. O Cristo é um termo grego, ho Christos, que significa ungido. Então é uma afirmação do seguidor de Jesus que aquele que é Jesus de Nazaré, Jesus, filho de Maria, o Galileu, ele é o Messias esperado por Israel. Mas nem todos reconheceram Jesus como o ho Christos, em grego, como o Cristo. Ok? Então, dentro dessa concepção, qual que seria o movimento interessante da compreensão da figura de Jesus? Nós partirmos de uma concepção mais do processo da redação dos livros, da história, para chegarmos depois a fazer a teologia. Então, a teologia ela surge do terreno da vida. Santo Agostinho dizia que Deus escreveu dois livros. Ele escreveu o livro da vida e o livro da escritura. O primeiro livro é o livro da vida, o segundo é o livro da escritura. Por que ele nos deu a escritura? Para que, a partir da leitura da Sagrada Escritura, nós pudéssemos reconhecer a escrita de Deus no livro da nossa vida. Toda interpretação bíblica justa é a que nos ajuda a reconhecer a presença de Deus na nossa história. Isso não quer dizer que a interpretação bíblica ela é subjetivista. Eu sempre digo, se eu for analisar esse texto, né, se partíssemos dessa concepção, eu como exegeta já analisaria qual que é o contexto literário, qual que é a situação que está vivendo. Aí você pode dizer, mas como que vocês sabem disso como biblistas, como exegetas? Primeiro, quando uma pessoa ela vai escrever, ela deixa marcas no texto. Se eu leio, por exemplo, uma obra de Machado de Assis, século XIX, por exemplo, Dom Casmurro, o vocabulário usado por Machado de Assis é diferente do vocabulário usado no século XXI. Mas pode ter um autor do século XXI que copie o vocabulário de um autor do século XIX, só se ele tiver uma maestria muito grande. Mas geralmente no texto existem marcas históricas, vocabulário, preocupações. É por meio dessa comparação, imagina, o trabalho hercúleo que nós exegetas fazemos para reconhecer isso, para reconhecer a mensagem. Para nós católicos, biblistas, exegetas católicos, estou falando do ponto de vista da academia, o que é inspirado é a mensagem bíblica. A maneira como a Bíblia foi escrita, o contexto histórico, são relevantes para o entendimento da mensagem. Quando eu olho para essa mensagem, por exemplo, o que eu vejo aqui? Primeiro, um autor que se dirige a uma comunidade cristã falando sobre o quê?
sobre a identidade que marca os cristãos no final do século I. Primeiro, o reconhecimento de Jesus como Cristo, são seguidores de Jesus. Okay. E depois reconhecem nesse que é Jesus, ou Cristo, como Senhor de suas vidas, um Senhor exaltado. Então o termo aqui, Cordeiro, já tem uma concepção de alguém que é exaltado, que já passou pelo processo da ressurreição. Não é apenas alguém que foi crucificado, cuja morte foi o fim. Parte da concepção cristã, e que nasce a partir do ano 30, com a experiência dos primeiros apóstolos, que esse Jesus ele é vitorioso. Isso é um paradoxo para o mundo romano da época. Como você anunciar alguém que foi crucificado, recebeu uma sentença de morte, alguém que é exaltado. Então esse é o conflito que essa comunidade ela enfrenta, anunciar um crucificado que é glorificado, que é o Salvador, que é ressuscitado, que está à direita do Pai. Mas isso a gente tem que entender o processo histórico que está por trás. Eu preciso aproveitar, mas aqui vamos entender o seguinte, eu vou fazer duas colocações. Uma, primeiro, não sou uma entendedora da Bíblia. Certo. A pergunta que eu vou fazer é uma pergunta de não entendedora, mas mais de não ser entendedora, vamos imaginar que eu nem saiba, nunca peguei a Bíblia, nunca nem tentei entender. Você falou aqui que a palavra Cristo significa o ungido, ou prometido, o Messias. A partir do momento que eu entendo isso, eu entendo que isso é a profecia que estava lá nos livros anteriores, ou no livro anterior, tá certo? É uma profecia. Sim. O Cristo, ele vai vir Messias. Porque, então, isso não embasa mesmo a defesa de algumas pessoas que dizem que o Jesus histórico não tem a menor relevância em relação a Jesus Cristo, já que ele só se torna Cristo quando a profecia se realiza, que é na ressurreição? Esse debate, essa separação entre Jesus histórico e o Cristo da fé, que vocês podem ver em vários documentários, né, em canais pagos, eu quando vejo esses documentários eu fico muito, assim, com uma mentalidade um pouco crítica, porque os especialistas, ditos especialistas são apresentando esses documentários, não são conhecidos na academia. É muito mais uma divulgação, chamar para dar audiência do que alguém que é especialista na área. Eu nunca vi grandes especialistas nesses documentários. Essa distinção entre Jesus de Nazaré e o Cristo da fé é uma distinção moderna. Primeiro, ela não existe no período da Antiguidade Clássica, quando o cristianismo começa a crescer, um período que nós chamamos de patrística. O que é patrística? Do século II até o século VIII da era cristã. Depois que você acaba a redação dos livros do Novo Testamento, há vários pensadores que vão começar a fazer a formulação teológica da tradição cristã. São pensadores ligados ao mundo romano, ao mundo no grego, e depois nós temos o período medieval, os pensadores Tomás de Aquino, São Boaventura e outros que é ligados ou reconhecidos como filósofos. Essa distinção entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, ela é fruto do século XVII, mais século XVIII e século XIX. Ela começa a partir dos estudos críticos da Sagrada Escritura. Nós temos, por exemplo, a gente tem os estudos críticos do Primeiro Testamento, que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento. Depois nós podemos discutir também o termo Antigo. Qual que é a concepção que as pessoas têm por meio do Antigo? Temos um filósofo chamado Baruch Spinoza, por exemplo, que vai colocar no século XVII em causa a redação do Pentateuco, que são o Pentateuco, só para você entender, são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que na tradição judaica é chamado de Torá, que depois foi traduzido para o grego como Nomos e depois lei para nós. Mas o termo Torá é mais do que lei, é ensino paterno, é instrução, é caminho de vida. Spinoza, por exemplo, coloca em causa a redação de que esses livros são de Moisés. E aí começa a descoberta da história enquanto ciência, da arqueologia, de achados. Começa a se colocar em causa algumas narrativas bíblicas do ponto de vista histórico. E se desenvolve várias teorias, principalmente no âmbito da literatura alemã. Por que é na Alemanha que começa esses estudos? Nós estamos ligados ao contexto da Reforma Protestante, porque Lutero, ao traduzir a Bíblia para o alemão, tinha como pressuposto só a Escritura. Então os estudos bíblicos avançaram muito mais na área da língua alemã. Esses estudos a gente teria que estudar o desenvolvimento da teologia, e é no século XX, por exemplo, mas no final do século XIX e século XX, que existe um teólogo chamado Rudolf Bultmann. Bultmann, por exemplo, ele defende que o Jesus histórico não tem importância nenhuma para a fé. O mais importante seria o Cristo da fé, que nós falamos o Cristo anunciado, o Cristo do querigma. Querigma é uma palavra que vem do grego que significa anúncio. Porque, na opinião de Bultmann, por exemplo, o Jesus anunciado, ele não teria
como a gente estabelecer uma relação com Jesus histórico. É impossível, do ponto de vista da ciência bíblica, estabelecer uma ligação. Isso é o que Bultmann fala. Depois do ano 50, Bultmann vai ser questionado tanto na área protestante como na área evangélica. Por que eu estou indo a isso? Porque a gente tem que saber onde é a origem desses pensamentos do ponto da teologia. Agora, vamos lá do ponto de vista agora bíblico. O termo Cristo. O termo Cristo, enquanto Messias, não é relacionado ao nosso entendimento que nós temos hoje. Quando nós olhamos para os reis de Israel, os reis eram ungidos. Quem que é o Cristo? Era o rei. O rei era um ungido, era um escolhido para guiar o povo de Israel. Ele tinha uma missão de quê? De defender o povo. Claro que o povo de Israel, em algumas... Quando a gente vê, por exemplo, Samuel, diz, olha, vocês querem mesmo o rei? O rei ele vai cobrar imposto de vocês, o rei vai chamar as filhas de vocês querem? E aí Israel fala, nós queremos ter o rei. Então nós temos o primeiro rei de Israel, que é Saul. Então que Saul era entre aspas, um Cristo, mas não com a concepção que nós temos hoje. Depois nós temos Davi, nós temos Salomão, e depois com Salomão, o reino de Israel se divide em duas partes, o reino de Israel, as 10 tribos do norte, e o reino de sul, que vai ser chamado o reino de Judá. O reino de Israel vai ser destruído no ano de 722, ao centro da Samaria, pelos assírios. Vai deixar de existir o reino do norte, chamado reino de Israel. E o reino do sul, o reino de Judá, vai ser destruído pelos babilônios. Esse é o grande conflito, porque deixa de haver um ungido, ou seja, deixa de haver alguém que é escolhido, que foi escolhido por Deus, que vai guiar o povo de Israel. É a partir do exílio da Babilônia, ano 586, ou a primeira deportação, 597 a.C., que vai se começar a gerar dentro do povo de Israel a necessidade de alguém que é um enviado para restaurar a unidade do povo de Deus. Então, isso é para reunir, religar os dispersos do povo de Israel dentro desse povo que tem uma identidade que se reconhece como povo de Deus. A categoria Cristo, nesses 5 séculos, depois do exílio da Babilônia até chegar a Jesus, tem várias categorias de Messias. Quando nós estudamos, por exemplo, não havia somente a concepção de um Messias individual, como é no caso da tradição cristã. Havia, por exemplo, a ideia de um messianismo sem Messias. Mas como isso é possível? Sim, havia essa concepção em alguns escritos, chamada literatura intertestamentária. Que era uma ideia? Como se fosse uma ideia, não uma ideia, pessoa. Não é uma pessoa, por exemplo, Shalom. Quer dizer, o Messias seria um tempo de paz, de bem-estar, que o próprio Deus, que agora que não tem mais reis, o próprio Deus ia estabelecer no meio do seu povo, certo? Então não tem um Messias, uma figura individual, tem uma situação. Havia também nesses séculos anteriores a Cristo, por exemplo, a ideia de não apenas um Messias, existem alguns escritos que são chamados apócrifos, mas é da literatura intertestamentária, que haveria 2 Messias, por exemplo. Você tem esses escritos em Qumran. O que é Qumran? Para quem não sabe, é uma comunidade que começou a existir no século II, século III a.C., e esses escritos foram encontrados no final da década de 50 do século passado. É uma revolução na área da exegese bíblica. Porque eu tenho aqui, por exemplo, a Bíblia em hebraico, que é essa daqui que eu trouxe. Os pergaminhos que fundamentavam essa Bíblia em hebraico é do século XI depois de Cristo, que a gente fazia a tradução a partir disso. Com a descoberta de Qumran, se encontrou pergaminhos do século III, II a.C. Então imagine você comparar pergaminhos do século II a.C. com os pergaminhos do século XI depois de Cristo. Dá para você ver o movimento histórico e tudo mais. Então, por que eu estou fazendo essa recapitulação histórica? Mas é muito interessante. Nossa, daria para a gente ficar inúmeras horas aqui falando. Sim. Que é importante entender quando foi, por quem foi, para quem foi. Isso. Então eu consigo entender um pouquinho agora, eu acredito que. Só que eu ainda não entendi quando, então, essa palavra Cristo se transforma no que a gente entende hoje. Isso. Mas já entendi que quando eles fazem essa defesa, hoje, essas pessoas que a gente pode chamar de filósofos, ou pensadores, ou pesquisadores, o que seja, mas não religiosos, eu consegui entender isso também, eles fazem essa distinção entre o Jesus histórico e o Cristo, exatamente por tudo isso que você colocou. Porque o Cristo, primeiro que como quando você coloca... O Cristo é uma afirmação de fé, um ponto de vista teológico sobre a pessoa histórica de Jesus de Nazaré. Exato. É isso. Tá certo, ok. E aí, pode continuar. Porque acho que isso é importante, é por isso que a gente fica meio perdido nisso. Exato. E aí a pesquisa, hoje não, dentro de nós também na teologia nós estudamos, isso é um debate hoje da teologia. Quando eu falo de teologia, depois a gente pode fazer também uma reflexão, o que é teologia. Mas isso surgiu também muito no iluminismo.
Com o iluminismo, houve vários autores tentando provar que o Cristo da fé seria uma pura construção teológica, que ele não teria nenhuma ligação com Cristo. Quando a gente estuda historicamente isso, nós vamos ver que é fruto de uma reflexão ligada ao chamado esclarecimento de linha francesa ou de linha alemã. O que nós temos aqui? Primeiro, o que eu digo para os meus alunos como ensino Sagrada Escritura, por exemplo, mais os evangelhos. Os evangelhos, quando nós lemos os evangelhos, nós não podemos pensar que os evangelhos são uma crônica histórica, porque não faz parte do gênero literário. Eles não querem fazer uma descrição minuciosa de história como nós temos hoje, porque a ciência histórica surgiu no século XIX, depois de Cristo. Mas nem em Israel, mas nenhuma área, nem na historiografia grega. Quando você pega Heródoto, Tucídides, eles não têm uma preocupação de uma crônica histórica. Primeiro que não se falava em prosa, a história era em poesia. A concepção de uma história que se baseia em documentos, em achados e tudo mais, isso aí é moderno, é século XIX que surgem as ciências humanas, certo? A historiografia grega, por exemplo, se contava muito, e também a romana, a latina, que se vale depois da Grécia, se contava história. Por exemplo, se colocava uma vida de um imperador comparada à vida de outro imperador para ter uma finalidade educativa. No grego chama paideia, para educar as pessoas. A história não era para você descrever um fato, é para você educar as pessoas que aprendessem valores, normas morais que eram relacionadas àquela sociedade para falar o quê? Do homem virtus, do homem virtuoso. Okay. Então, nem na tradição grega você tinha isso, uma concepção histórica como nós temos hoje, nem na história de Israel e nem no Oriente Próximo Antigo. Então, não dá para a gente pensar que os evangelhos são um livro de crônica histórica como nós temos hoje quando você lê, por exemplo, uma biografia de Juscelino Kubitschek ou da história de Dom Pedro, de livros escritos agora, no século XXI, certo? Então, não é nem livro de história nesse sentido e também não é pura construção de fé. O que seria interessante aqui, se nós fôssemos fazer uma análise desses dois conceitos? O Evangelho, nós temos princípios históricos, existem elementos que são históricos, mas também existem elementos que é da interpretação, da experiência da fé dos discípulos com a pessoa de Cristo. Então não é ela nem lá e nem cá, certo? E dentro dessa concepção, o que nós temos claro? Que a gente vai entender que a ideia teológica de Jesus enquanto Cristo não é jogada ao vento, não é pura construção teológica como queria Rudolf Bultmann na década de 40. Como se os cristãos, do dia para a noite, sentaram. Não, agora ele é o Cristo da fé. Não existe, não é assim do ponto de vista. Então, existe uma fundamentação dessa ideia de Jesus enquanto Cristo, baseada na história e do jeito de ser de Jesus. E também não dá para você fazer uma leitura fundamentalista do texto, como alguns fazem, pensando que exatamente o fato, tal como ele é relatado no Evangelho, que de fato aconteceu. Por quê? O que é o Evangelho? O Evangelho o quê? É um livro já para gerar fé. É uma interpretação da fé a partir de Jesus. Então essa ligação entre o Jesus de Nazaré, o Cristo histórico, ou Jesus histórico, e o Cristo da fé, deve ser fruto de uma reflexão em que a gente vai ver um processo de síntese entre as duas coisas relacionadas à pessoa de Jesus. Então, dentro do processo da teologia, dos estudos bíblicos, nós católicos e os evangelhos tradicionais luteranos que estudam conosco, nós temos isso já muito bem claro. Que então, no nosso estudo bem, mas se eu fizer um discurso para quem não faz essa visão histórica, que não se abre à academia, vai interpretar o evangelho como crônica histórica. Eu vou ser considerado aqui como uma espécie de herético, né? Porque está vendo elementos históricos, mas não é. É porque é a concepção que está por trás do texto e da experiência da fé. Então, a experiência da fé, cristã, ela se vale da história, mas ela não se reduz à história. Ela parte da história, mas a fé, enquanto tal, ela vai para além da história. Então, Jesus de Nazaré, o Cristo e o Cristo da fé estão ligados a Jesus a partir de uma experiência pessoal dos discípulos, mas não quer dizer que essa construção do Cristo da fé seja pura construção da imaginação. Tem alguns elementos históricos relacionados a essa experiência. Entendo. E assim, às vezes eu fico pensando sobre essa... Porque se fala muito hoje nessa separação de um mesmo personagem em duas fases. Mas quando a gente fala de fé, é muito difícil separá-lo, porque eu sou a minha melhor versão, mas eu só sou porque eu nasci. Sim. Então como que eu separo a Paula que nasceu da Paula que é hoje? Como que eu posso separar, em termos de importância, o nascimento de Jesus, toda a trajetória dele, para a ressurreição dele e a profecia. Então eu só fiz essa pergunta porque eu acho que é extremamente importante. Sim. E quando a gente pensa em fé, a gente fica confuso. Porque na fé não dá para separar os dois.
Concorda comigo Exato, quando a gente fala de fé? Exato, na fé, do ponto de vista da fé, entendendo a fé como uma experiência na comunidade cristã, nós não separamos os dois. Tá certo. Mas a fé, se uma fé madura, usando a razão teológica, dá para você observar os dois momentos. E não quer dizer que eles são contraditórios, mas você percebe um momento de contínuo. Ok, tá certo. Bom, então vamos lá. Como a gente vai falar sobre a Semana Santa e a Páscoa, a gente falou bastante da ressurreição, porque é quando, a partir do que a gente conversou até agora, a gente entende essa ideia do Cristo, o nosso Cristo de fé. O que é a Semana Santa? De quando a quando ela acontece e quais são os fatores mais importantes dentro dessa relação? Além disso, dizem que, e aí você vai me falar se isso está certo, dentro de toda a história da construção desse nosso Salvador, as duas datas mais importantes é a Sexta-feira Santa e o domingo de Páscoa. É exatamente isso? Como que a gente primeiro fala o que é a Semana Santa e depois se essas duas datas são as datas mais importantes? Vamos começar a entender o que antecede a Semana Santa, Tá que bom. é a Quaresma. Isso, ok. A palavra Quaresma, ela tem uma fundamentação bíblica, porque o próprio texto de Lucas e Mateus ou Marcos diz que Jesus ficou 40 dias no deserto. O número 40 na Sagrada Escritura é um número simbólico. Tanto é que foram os 40 dias que Jesus apareceu aos apóstolos depois da ressurreição, segundo a datação de Lucas. O 40, então, enquanto número simbólico, é o tempo necessário para você fazer uma determinada experiência ou você amadurecer um processo na sua vida. O 40 dias de Jesus no deserto evocam os 40 anos do povo de Israel no deserto. Então os evangelistas, ao apresentar a ida de Jesus ao deserto, querem apresentar que Jesus ele reassume na sua vida a história do seu povo, para que ele possa ser o Cristo na perspectiva cristã, mas não na perspectiva judaica, porque na perspectiva judaica Jesus não é o Cristo. Aí já vê a diferença, tá vendo? Tá certo. Então, na perspectiva cristã, é necessário que Jesus reassuma a história do seu povo. Ninguém pode ser Messias, ninguém pode liderar alguém se ele não assume as suas raízes. Aqui tem uma lição profunda para a nossa vida. Então a Quaresma, do ponto de vista do calendário cristão, católico, romano e católico ortodoxo, ela surge como um tempo de preparação para a Páscoa. Qual que é a festa principal dos cristãos? É a Páscoa de Jesus. Esses 40 dias, eles começaram a ser cunhados, organizados, a partir da experiência da igreja até o século IV da era cristã, de adultos que se preparavam num processo chamado catecumenato por 3 anos, mais ou menos, para se tornarem cristãos. A igreja, no início, até o ano 400 ou 500, ela era extremamente exigente em relação a você ser cristão ou não, porque ela tinha consciência que dentro do Império Romano, que havia perseguição, se ela não preparasse muito bem os seus, ela a sua própria existência corria risco. Então, esses 40 dias, eles surgiram isso, a Quaresma. Toda a prática penitencial é para quê? Para viver, eram esses adultos que não eram batizados, que estavam na última etapa da preparação, que eles iriam ser incorporados à comunidade cristã. Eles deixariam de ser catecúmenos para serem cristãos, seguidores de fato e pertencentes à igreja. Tendo isso bem claro, a Semana Santa é a última etapa dessa preparação. As pessoas fazem perguntas, mas quando termina a Quaresma? A Quaresma ela termina, do ponto de vista do calendário litúrgico, na quinta-feira, quando se começa a celebração da missa chamada do lava-pés, que é um rito em que o padre, agindo como Cristo, vai lavar os pés de 12 pessoas, representando aquele momento que Jesus lavou os pés dos 12 apóstolos. Então, termina com o início dessa celebração. A Semana Santa, ela se insere dentro da Quaresma. A Semana Santa, ela começa com a celebração do Domingo de Ramos. Então, com a celebração de Domingo de Ramos, as pessoas elas revivem aquela experiência de pegarem ramos na tradição católica, os ramos são abençoados, se faz uma procissão de um lugar até a igreja para reviver aquela entrada triunfante, ou mesmo humilde de Jesus em Jerusalém. E aí, dentro da Semana Santa, nós temos aquilo que é chamado o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal encerra a Quaresma. Encerra por quê? Porque o Tríduo Pascal é 3 dias, como se fosse um dia só. É a Quinta-feira Santa, com a chamada Missa do Lava-Pés, como o pessoal conhece, a Sexta-feira Santa e o Sábado Santo. É como se em 3 dias fosse uma celebração só. Então, do ponto de vista da teologia cristã e das igrejas cristãs que, mesmo da Reforma Protestante, que conservaram esse calendário, os 3 dias são importantes, não tem um dia mais importante. É porque é como se você dividisse algo que é único, certo? Então, a quinta, a sexta e o sábado. E depois o domingo de Páscoa, que vai celebrar o que
a ressurreição de Jesus. Eu sei que muitos católicos nunca fizeram essa experiência de celebrar a quinta, a sexta e o sábado, mas a quinta, a sexta e o sábado apresentam os últimos momentos da vida de Jesus. Do ponto de vista da organização das celebrações cristãs, surgiu em primeiro lugar a Páscoa e somente depois o Natal. Então aí você vai ver que o Natal ele vai ser uma festa que vai surgir na celebração cristã como uma cópia da Páscoa, porque o que era o central era a Páscoa cristã. E aqui é interessante, nós temos a Páscoa judaica, mas a Páscoa cristã é diferente da Páscoa judaica à luz de Jesus também. Eu ia te perguntar, então vamos lá, o que é a Páscoa? Por que a Páscoa é importante para o povo judeu? E qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Certo. Do ponto de vista do judaísmo, a Páscoa é você relembrar aquela experiência da libertação do povo em relação ao poder do faraó. Moisés, escolhido, que conduz o povo e o povo faz a experiência da sua identidade, da sua libertação e da adoração ao Deus único. A Páscoa judaica é celebrada desde a época de Jesus ou antes, e ela não necessariamente a sua data coincide com a Páscoa cristã. A Páscoa cristã, ela surge a partir da Páscoa judaica. Porque o que Jesus fez? Jesus deu um sentido pessoal àquela Páscoa judaica. Ele associou aquilo que já era comum na sua religião, da sua época, à sua pessoa. Então a Páscoa é a passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, dentro do judaísmo, a passagem da escravidão para a liberdade. Só que agora essa passagem para os cristãos não é de um povo, é de uma pessoa. É a passagem da morte para a vida de Cristo, de Jesus. É a passagem, então, da escravidão de um povo para a liberdade, mas por causa de quem? Por causa de Cristo. Cristo reassume, então, assim, simbolicamente falando, o papel de um libertador, que vivendo essa experiência, aqueles que se unem a ele poderão também fazer a experiência. Então a Páscoa ela não tem sentido de ser celebrada se não for uma experiência de liberdade, uma experiência de ressignificação, de vida, de superação. Dentro da tradição cristã nós damos nisso a passagem do pecado para a graça. O que é o pecado? É a passagem de uma vida sem sentido, sem significado, para uma vida em plenitude, uma vida tocada pelo amor. Infelizmente a Páscoa ela se tornou uma festa comercial e perdeu a sua relação com essa dimensão simbólica, teológica. E aqui está o desafio, então, de se recuperar o seu verdadeiro sentido. Quando você fala desse verdadeiro sentido, eu não tenho como... me veio agora, eu não tenho como não lembrar como que a gente pode falar ou pelo menos celebrar uma data ou um sentido em que a vida vence a morte, no momento atual, hoje, no século XXI, onde, por exemplo, a gente está em tempos de guerra. Como a gente pode celebrar Páscoa em tempos de guerra? Esse é o paradoxo da fé. Como você também, a partir da morte, você se abrir à vida. Né? Como que você, ao passar por uma sexta-feira santa, uma morte cruel, uma morte que era de muito sofrimento, que os romanos, jamais um cidadão romano, sofriam um tipo de castigo dessa forma. Somente estrangeiros ou escravos, porque sabia que a morte de cruz era uma morte muito dolorosa e demorada. Como você passa por um personagem passa uma morte dessa, e daí a pouco se fala que ele venceu e ele está vivo e glorioso. Claro que dentro de um contexto daquele, essas pessoas que começam a anunciar isso vão ser consideradas pessoas enlouquecidas, como o Saulo, que depois se torna Paulo, vai começar na segunda visão bíblica, perseguir os cristãos porque ele acha que os cristãos estão traindo o sentido da imagem do Messias. O problema de Paulo não é Jesus. O problema de Paulo, por exemplo, é o conceito de Cristo. Porque na cabeça de Paulo não entra um Cristo crucificado, um Cristo desonrado, um Cristo humilhado, que agora ressuscitou. Quando a gente estuda Paulo, a gente começa a ver que é o conceito de Cristo que está por trás do problema de Paulo enquanto era Saulo. Mas isso também, como celebrar a vida numa situação de morte, como celebrar a vida quando as pessoas não me amam, como celebrar a vida quando tudo parece me derrubar. E aqui, então, existe exatamente isso, como celebrar a vida numa situação de guerra. Uma vez, nos campos de concentração, nós temos vários padres que foram mártires. E aí a gente fala assim, onde que se está Cristo Jesus, Cristo sendo crucificado? Naqueles que são os crucificados nos dias atuais. Então, naqueles que são mortos pela guerra, pelos poderosos, ali nós vemos a presença da Sexta-feira Santa acontecer. Cristo, do ponto de vista, então, simbólico, né, existencialmente falando, ele não foi só crucificado lá na Sexta-feira Santa, ele continua a ser crucificado em cada pessoa humilhada,
desonrada por aqueles que elegeram a lógica do amor. A cruz é o sinal máximo da prepotência humana, porque crucifica alguém que veio com uma mensagem de paz. Alguém que quis anunciar exatamente essa realidade. E por que a morte de cruz? Se pensar, ou por que essa situação como pensar? Porque naquela concepção, aquele que era crucificado era considerado maldito pela lei. Então Jesus, ele é desonrado politicamente e destruído teologicamente falando. É impossível ele ser o Cristo. A morte de cruz escolhida para ele não foi à toa. Era para calar totalmente a sua voz, é para torná-lo objeto de vergonha, de escárnio por toda a história da humanidade. Jesus deveria ter muitos adversários. Se a gente olha do ponto de vista histórico, porque ele poderia ter sido lapidado. Jesus poderia ter sido morto de outra forma, e por que escolheram a cruz, essa morte horripilante? Porque a cruz era desonra política, e a cruz era infâmia religiosa. Mas ao olhar para Cristo, e aqui que é a experiência cristã, e a experiência de conflito. Quando a gente vê Lucas 24, por exemplo, os próprios cristãos falam, já faz 3 dias, ele que era um profeta poderoso em palavras, como? Por que isso aconteceu com ele? Por que aconteceu a morte a Jesus, que veio nos anunciar de paz? E aí tem um texto lá em Lucas 24, e Jesus fala assim, mas como vocês são lentos em entender? Às vezes na vida a gente passa por uma situação de sacrifício e de morte, mas à luz da fé, o sacrifício e a morte não têm a última palavra. Se nós olharmos, e aí que eu acho que é o grande ensinamento da tradição cristã, se nós olharmos para as situações de vida difíceis da vida somente com esse olhar, nós não ressignificamos. Então, a Páscoa é a ressignificação. Uma situação de guerra, quando você sofre, é cruz. É difícil? É fácil a cruz? Não. É fácil a morte? Não. Mas a humanidade ela existe exatamente para saber que toda guerra, que toda morte, depois é possível ser ressignificada, com dureza, com dificuldade. Mas ou nós ressignificamos, ou nós elegemos a cruz como a última palavra. A ressurreição é falar, a cruz, a morte, a guerra não tem uma última palavra. Porque apesar de tudo isso, existem pessoas que ao longo da história da humanidade que vai ser força de vida em meio a essa realidade. Como você já sabe, eu não consigo citar o versículo, mas eu lembro de uma passagem que Paulo está pensando ou conversando com alguém que ele fala, meu Deus, mas se eu achar que essa vida é uma única vida, que miserável homem eu sou. A pergunta é, quando ele fala isso, a gente entende então que a ressurreição é o que apazigua essa angústia dele? Da mesma forma como hoje as pessoas que estão sofrendo lá na guerra, a ressurreição de Cristo apazigua essa angústia? Vamos dizer, do ponto de vista histórico, a fé na ressurreição não eram todas as correntes judaicas que aceitavam a ressurreição. Tá. Os saduceus não aceitavam a ressurreição. Não acreditavam em anjos, não acreditavam em espírito. Paulo era fariseu. E o farisaísmo acreditava em ressurreição. Só que a novidade cristã é que a ressurreição, o primeiro a ser ressuscitado é Cristo, é Jesus. Paulo ele vai entender a ressurreição, e Paulo vai falar do Cristo, o Cristo da fé. Paulo vai pregar isso muito, na sua experiência, anunciar a vitória de Cristo. Depende como que a gente entende a ressurreição. A ressurreição ela não pode ser entendida como um conceito ahistórico ou que nos faz fugir da história. Nós fazemos experiência de ressurreição aqui e agora. Dentro de uma tradição cristã espiritual madura, o céu não começa quando nós morremos. O céu começa já aqui e agora. Se eu não faço a experiência da ressurreição neste momento, de ressignificar a minha dor, a minha angústia, a minha morte, não vai ter sentido. E aqui foi a grande crítica dos filósofos da suspeita, Nietzsche, Marx e Freud, colocando que o cristianismo vivido no século XIX é um cristianismo que só falava, salva a tua alma. Se nós não salvar a alma, onde fica o corpo? Quer dizer, o cristianismo é uma negação da vida aqui agora? Não pode ser assim. O cristianismo, quando a gente olha para Jesus, é uma explosão de vida. O conceito de salvação, que a palavra salvação vem de salutis no latim significa saúde. O que é a saúde? É a plenitude do shalom, é a plenitude da relação comigo mesmo, com Deus e com as pessoas. Então, nesse sentido, a ressurreição ela só tem força de transformação se ela é força de esperança para a transformação dessa realidade. A esperança cristã, ela não se reduz a essa realidade. Ela vai para além, porque o homem, do ponto de vista cristão, é um homem que transcende, ele tem uma vocação à transcendência. Por mais que nós busquemos satisfazer a nossa sede interior, o homem tem sede de Deus. Santo Agostinho vai dizer exatamente na sua busca que ele entendeu isso, que a sede que ele tinha era a sede de Deus e que nenhuma dessas realidades, por mais importantes que fossem, poderiam satisfazer a sua sede. Ele vai encontrar isso nele. Tarde te amei, beleza sempre antiga e sempre nova. Porém, falar dessa busca da transcendência não é negar a imanência.
Então a ressurreição, o discurso cristão, deve ser um discurso de salvação para aqui e agora também, mas que não se reduz aqui e agora. Eu falo, já agora ainda não. O cristianismo tem um aspecto de realização e tem que um aspecto de utopia. Se nós tirarmos a utopia ou tirarmos a realização, nós estamos traindo o conceito de ressurreição. A grande pergunta é, essa promessa da fé dá para se fazer numa situação de dor, de sofrimento? Basta nós conversarmos com pessoas que têm fé e que passaram por isso. Algumas vão conseguir, outras não. Por que algumas conseguem, outras não? Isso aqui é a experiência da vida. A gente tem que conversar com essas pessoas que conseguiram e aprender com elas. Inclusive eu como teólogo. Perfeito. Você falou sobre a cruz, e a cruz é um símbolo, um ícone dessa passagem. Por que porque a gente já vê muitas igrejas que não expõem mais a cruz? Então, esse movimento iconoclasta, ele está acabando, mas, por outro lado, a gente vê também o candelabro voltando para algumas igrejas onde ele nunca esteve. O que está acontecendo? Essas mudanças de ícone na religião ou nas igrejas? A iconoclastia, inclusive, é um movimento que houve no século VIII. Do ponto de vista histórico, eu convido você a estudar, por exemplo, houve isso dentro da tradição oriental cristã pelo contato com o islamismo no século VIII. Teve um movimento em São João Damasceno que teve até um concílio, uma reunião para falar sobre o valor das imagens. Às vezes as pessoas ficam falando de católicos como os idólatras, tem que estudar um pouquinho mais sobre o sentido pedagógico das imagens. Daí foi resolvido no século VIII. Essa discussão é gente que não estuda história. Primeiro é isso, né? Então por isso que não devem ser escutados. É gente que não tem uma compreensão do valor do ícone. Quando a gente fala de ícone, a gente vem da palavra eikon, ou do grego, que significa imagem. Qual que é o papel das imagens? O papel da imagem não é ficar nela. A imagem aponta para um conceito, a imagem aponta para uma ideia. Ninguém que em sã consciência, bem educado, sabe que você vai ficar ali cultuando uma imagem. Ela aponta para uma realidade que vai para além dela. Quando você é poeta, os poetas usam imagens poéticas, porque existem certas experiências da vida que você não pode reduzir a conceito. O conceito define, a poesia ela sugere, por isso que o símbolo, ele é por excelência a linguagem da teologia, a linguagem da poesia, porque nós estamos falando de realidades transcendentes, que a nossa linguagem é incapaz de lidar. Vamos ver, por exemplo, o amor. Por mais que nós descrevamos o amor, ele em si mesmo, quando você vive essa experiência, você precisa o quê? De comparações, mas a comparação, o símbolo sempre tem o limite. Qual que é a finalidade de um ícone, de uma imagem? Não se esgotar nela, mas apontar para algo que vai para além dela. Qual que é o problema hoje da cruz? Nós temos uma explicação hoje, na minha humilde maneira de ver, hoje é porque nós vivemos uma cultura que não aceita o sacrifício, que não aceita o limite. A cruz, ela aponta do ponto de vista simbólico para a realidade do limite humano, para a morte, para o sofrimento. Mas as pessoas não querem saber mais de sofrimento. Mas nós podemos tirar a cruz, mas a cruz estará presente na vida humana. Nós temos que fazer uma reflexão, por que hoje as pessoas têm tanta dificuldade para lidar com as frustrações? Por que elas não conseguem ter o poder de ressignificação diante do sofrimento? Eu me lembro que tempos antigos, e quando a gente estuda a história da filosofia, por exemplo, a morte, a realidade da morte. Eu venho de uma cidade pequena, e lá na cidade pequena a gente ia lá ver o cadáver, porque isso é um processo de elaboração psicológica, isso é bom para a pessoa. Nós temos que estar em contato com as realidades do nosso limite humano, porque senão quando elas batem as portas da nossa vida, a gente não sabe lidar com elas. Então, o tirar a cruz pode dar uma justificativa teológica, mas do ponto de vista antropológico, psicológico, é a nossa vontade de eliminar qualquer discurso de limite. O discurso da estética, o discurso do prazer. Nós podemos ter isso? Podemos ter, não devemos negar, só que nós continuamos falíveis. A pandemia veio ensinar exatamente que nós não vamos ficar, como dizia minha avó, como semente para este mundo. Nós vamos morrer, nós vamos ficar doentes. Certas realidades da vida nós não temos compreensão, nós não temos domínio. Então a cruz, ela representa exatamente essa realidade do nosso sofrimento. Então, eu mesmo defendo e nós temos que recuperar esse símbolo. Tá bom, então é um movimento social, antropológico. Que as pessoas às vezes não têm consciência. Ok, mas então por que, ao contrário disso,
em algumas igrejas a gente vê a entrada do candelabro de uma maneira extremamente simbólica e antigamente não. Eu me pergunto se essa entrada do candelabro, ela tem uma concepção teológica por trás, se não é um modismo. O que existe... Então também é antropológico, é social. O que existe hoje... Porque assim, vamos falar o seguinte... Uma teologia séria, um teólogo sério, é um teólogo que é bem formado. Eu falo que a teologia, ela parte de um teólogo que não é bem formado, ele faz burrice e conduz as pessoas a fazerem burrice. Nós não podemos oferir o estrago que uma pessoa mal formada, do ponto de vista da teologia, ela faz numa vida de uma pessoa. Ela pode gerar concepções teológicas, ideias de Deus, que estão totalmente contrárias àquilo que realmente o texto bíblico está ali falando. É o que mais tem. Por que nós vivemos num mundo em que você tem todo mundo que se diz ou se considera especialista em relação a Deus? Para construir uma casa, você precisa de um arquiteto ou de um engenheiro. Para, por exemplo, a dimensão legal, você precisa de um bom advogado. Ah, padre, isso quer dizer que somente então os teólogos têm essa experiência da fé? Não estou dizendo isso. Vamos devagar com a dor que o santo é de barro, como dizia minha avó. Não é? Vamos devagar. Mas você precisa de pessoas bem formadas para que você não caia numa espécie, que é do nosso mundo também, que todo mundo se acha no direito de dizer qualquer coisa, ainda que diga besteira. É verdade. E achar que a besteira é a verdade. Então nós temos que ter uma criticidade, nós temos que buscar, estudar tudo mais. Ora, qual que é o sentido do candelabro? O candelabro vem da tradição judaica, o candelabro. É um símbolo da tradição judaica. Hoje, dentro da Igreja Católica, também nós usamos candelabro. O candelabro, ele nunca foi retirado. Porém, nós usamos candelabro no dia de Pentecostes para falar sobre os 7 dons do Espírito. Agora, a pergunta que eu faço, qual que é o sentido do candelabro? Teria que se perguntar o que as pessoas entendem do candelabro. Mas esses modismos não estão somente em igrejas fora da Igreja Católica, está também dentro da Igreja Católica. Eu vejo ministros religiosos, padres, que adotam certos modismos porque atraem as pessoas. Eu prefiro não adotar o modismo, mas ter uma dimensão crítica. Eu posso adotar, mas desde que passa pelo crivo da criticidade. Senão a gente começa a cair numa espécie de ridículo. Usamos símbolos e não sabemos qual é o significado dele. Por exemplo, vamos imaginar que você nunca estudou para ser um motorista. Você não vai saber o sentido do amarelo, do vermelho e do verde. Com muitas pessoas estão isso. As pessoas estão usando o amarelo, o verde e o vermelho sem saber o sentido. Mas a gente também, será que as pessoas sabem o sentido da cruz que elas usam? Será que as pessoas sabem o sentido da Páscoa, o sentido do Natal? Eu digo o seguinte, há muita superstição, há muita crendice no sentido de pessoas que pressupõem as coisas. O que eu acho que o podcast deve me ensinar? Estude. Se aprofunde. Não seja alguém que vai repetir ideias que foram transmitidas, mas que você não sabe o fundamento. Por quê? Você sabe que uma pessoa tem fundamento quando ela abre a boca. Então, quem abre a boca com fundamento, você sabe que está estudando. Quem abre a boca sem fundamento, você vai perceber. Mas para você perceber, você tem que estudar. Senão, você pode estar sendo enganado sobre símbolos que são utilizados hoje em certas igrejas e religiões, pensando que aquilo lá é a última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote é muito problemática, porque ela sempre é a bolacha quebrada. Exatamente. Tem gente que não sabe que a última bolacha não do pacote deve ser a última bolacha do pacote. É verdade. A gente está caminhando para o final, tenho uma pergunta e depois um exercício para a gente fazer junto. O conceito expiação, redenção, justificação, eles são conceitos relacionados ao que aconteceu, ou fatos que aconteceram durante a Semana Santa? Sim. E se sim, o que quer dizer e por que é a importância da gente saber sobre esses conceitos? Então, o conceito expiação, redenção, está relacionado a uma figura do Primeiro Testamento chamada Goel, que é o Redentor. Quem que era o Goel? Por exemplo, se alguém matasse uma pessoa da minha família, alguém da família teria que se vingar. Vingar o sangue. Porque era uma forma de resolver a justiça. A expiação, ela está relacionada a um conceito de justiça. O termo justiça, diakiosi, no Novo Testamento grego, está relacionado ao conceito de santidade. Por exemplo, quando se fala que uma pessoa é justa, é a mesma coisa que a pessoa é santa. O que é a santidade ou justiça? É a tua correta relação com Deus. Quando se fala da Sexta-feira Santa ou do mistério da cruz, no sentido de expiação ou justificação, quer dizer que o Jesus, com o seu jeito de ser, exemplifica para nós, unidos a Ele, seguindo os seus passos, como nós devemos ter uma relação correta com o Pai e com as outras pessoas. Qual que é uma reação correta com o Pai e com as outras pessoas? A partir de uma vida doada. Se eu vou na direção de Deus, não para doar a minha vida para Deus, mas para fazer Deus como marionete na minha mão,
Eu não creio de Deus, eu estou com um ídolo na minha vida. A idolatria, a imagem, a idolatria não só é imagem, como alguns falam. A idolatria é você inverter os papéis. Diz o livro de Gênesis que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas muitas pessoas estão fazendo um Deus segundo a sua imagem e semelhança. Um Jesus segundo a sua imagem e semelhança. Mas também a relação consigo mesmo e com o outro. Aqui nós temos aquilo que é a quinta-feira santa. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O que é isso? Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que é doação. A lógica da Semana Santa, da sexta-feira, da quinta e do sábado é que o segredo da vida não está em você se apossar e se apegar às coisas da vida, mas está na vitória do ego, na entrega ao outro, a projetos, às pessoas, a prática do bem. É isso que sim, traduzindo uma linguagem existencial, que eu não estou em conceito teológico, né? Uma linguagem, é isso que dá o sentido. Então, você celebrar a Semana Santa é você querer ser um outro Cristo para as pessoas. Paulo vai falar, não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Se Cristo que vive em mim, é Cristo agindo em mim. Então as pessoas deveriam ver nos meus atos, na minha maneira de ser, esse amor de doação acontecendo. Eu só cito uma frase de Jesus, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulos 8 e 9. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, ou seja, o apego às coisas da vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Perder a vida por Cristo é perder o tempo para o outro, a dedicação, a prática do amor. Mas esse discurso, veja, para muitos não fazem sentido, porque é o discurso da cruz. Isso aqui é a cruz. O que é a cruz? É tomar sobre você o jugo suave de Cristo. É um jugo pesado, você doar a vida pelos outros? Claro que não é fácil, mas isso traz satisfação e felicidade. Aqui a gente deveria se perguntar, por que as pessoas estão tão doentes hoje? Por que será que as pessoas não estão vivendo o egoísmo? O narcisismo que sufoca, porque a vida que não sufoca é a vida entregue em doação. Mas para eu me entregar em doação, primeiro eu preciso fazer a experiência de um Deus que se entregou por mim. Aqui que é a lógica da Sexta-feira Santa. Somente a partir do momento que eu me sinto amado por Deus, e aqui é a cruz, a expiação, a justificação, que eu também tenho a lógica de me doar para as outras pessoas. Eu posso ser seguidor de Jesus, posso falar do nome de Jesus, mas se eu for um narcisista, ou alguém que idolatra o meu eu não sou seguidor de Jesus, eu falo dele. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mateus 7, 21 a 24. Muito bem. Eu fiz um exercício aqui para a gente terminar, e aí você vai me dizer se eu estou equivocada 100%, alguma coisa ou completamente correta. Certo. Eu coloquei aqui que eu queria refletir da seguinte forma. Do pouco que eu sei, eu sinto que nesse episódio da Semana Santa, mas principalmente nos últimos 3 dias, que não é a quinta, mas eu estou dizendo os 3 dias, sexta, sábado e domingo, a gente pode observar inúmeros... Não, mas eu acho que também tem, por exemplo, Jesus lá no jardim, quando ele fala, eu não, a minha parte de mim, esse cálice também tem isso. Eu digo o seguinte, que eu sinto nessa Semana Santa que os atributos de Deus, a gente consegue enxergar todos os atributos de Deus acontecendo nessa Semana Santa. Queria fazer um exercício, ver se você concorda. O amor, nessa passagem. Então Jesus bradou em voz forte, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A gente pode ver o atributo amor aqui? Com certeza, porque somente é aqui a fé, o entregar-se, se abandonar. É o processo da fé. Jesus na cruz, diz o livro do Apocalipse, ele é o amém de Deus para a humanidade. Quer dizer, como que você... Vamos imaginar, quando você for morrer, e eu também, e se nós tivermos consciência, não vai ter ninguém, não vai ter dinheiro, não vai ter pessoas que nos consolem. O homem está diante da situação maior absoluta. Nesse momento, nós vamos ter que dizer, como Jesus, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas é uma entrega amorosa, silenciosa, não é a entrega do desespero. Tá. Veja se santidade e imutabilidade está nessa passagem. Meu Deus, por que me abandonaste? Essa passagem, nós teríamos, é o Salmo 22, Jesus está rezando na cruz. O Salmo 22 apresenta o drama do sofrimento, mas se nós continuássemos o Salmo 22, veríamos que no final do Salmo se fala de alguém que foi exaltado. Jesus não nega a realidade do sofrimento. Uma pessoa que tem fé não pode negar a realidade do sofrimento. Quem nega a realidade do sofrimento e não desenvolve uma dimensão de compaixão, não é seguidor de Jesus. Em alguns momentos também, na fé, nós teremos o silêncio de Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu tento, eu rezo, eu sou traído, as pessoas me humilham. Mas naquele momento, no último momento, mesmo sentindo abandonado, eu vou ter a opção como Jesus ao rezar o Salmo 22,
também de se me entregar nas mãos do Pai da misericórdia. Veja se nessa passagem a gente consegue traduzir o atributo justiça. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. Está consumada é a obra de Jesus. Eu acredito que nós deveríamos chegar como Jesus no final da vida dele e falar, ou como Paulo, combati o bom combate, guardei a fé. Uma vida vivida na entrega é uma vida que você vai poder dizer no último momento com Jesus, tudo está consumado. Eu vivi, eu amei, eu errei, tudo está consumado. Só pode dizer aqueles que não foram objetos de reboque da história, mas aqueles que foram protagonistas da vida. Jesus nos ensina a ser protagonistas. Eu também espero que quando chegar ao final da minha vida, eu também possa dizer para Jesus, tudo está consumado. Eu busquei fazer o melhor, eu busquei amar, e que eu não consegui, Senhor, perdoar-me, mas eu consegui fazer aquilo que era possível. Tudo está consumado, também pode dizer quem viveu intensamente a vida como ele. Veja se o atributo misericórdia pode estar aqui. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Com certeza, porque aqui Jesus, é interessante essa passagem, aqueles que estavam lá na pedra da cruz falando para Jesus, eles eram agressivos, violentos internamente. Quando ele fala, Pai, perdoa-os que eles não fazem o que fazem, Jesus não trouxe agressividade para dentro. Jesus, até na cruz, ele é plenamente livre. Fique com a agressividade de vocês. Jesus responde, do ponto de vista da liberdade interior, com o perdão. Aqueles que são agressivos e violentos, no fundo, eles não fizeram a experiência do amor. Não quer dizer que nós vamos falar amém para a injustiça, mas nós não devemos rebaixar e trazer aquela agressividade e a violência para dentro de nós. Olha aqui, nós vamos lembrar de outra passagem de Jesus. Jesus falou assim, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que perseguem. Jesus nos ensina exatamente isso, a não trazer para dentro de nós o mal do outro. E até na cruz, no momento de maior maldade que ele experimenta, ali ele não se deixa ser comandado pelos outros. Até na cruz, Jesus é livre para amar. Veja se o atributo poder pode estar nessa passagem. Tenho sede. Tenho sede. Jesus tem sede de quê? Eu fico pensando, né? Jesus tem sede de ser amado, Jesus tem sede de ser seguido, Jesus tem sede de ser realmente respeitado. Talvez Jesus tenha sede de um evangelho pregado corretamente. Quantas pessoas hoje estão pregando o nome de Jesus para gerarem divisões, opressões e para afastarem as pessoas da verdadeira experiência do amor? Jesus tem sede de pessoas que amem, pessoas que perdoam. Essa é a sede e ele continua a ter sede. Ele tem sede disso, de pessoas que vão até ele, porque também nós temos sede de Jesus. A minha alma tem sede de Deus. Então essas duas sedes, a sede de um Deus que quer amar e de um homem que quer ser amado, se encontram no mistério da cruz. Soberania, tributo soberania. E Jesus perguntou-lhe, mulher, por que estás chorando? A quem procura? Exatamente. Por que está chorando? Aqui Jesus ele se mantém, a gente pode entender a soberania não como uma indiferença, sim, não como um poder desmedido, mas como liberdade. Jesus é soberano porque é livre. Até na hora do momento da paixão, as mulheres começam a chorar e ele fala, mulheres, por que choram por mim? Chorais por mim? Chorai por vossos filhos. Quer dizer, Jesus até no momento de maior sofrimento é capaz de consolar o outro. Isso é possível, eu já vi pessoas que sofrem tanto, mães que sofrem tanto, ou doentes que estão lá no hospital e ainda assim são capazes de consolar outras pessoas. Isso aqui é de uma humanidade, uma profundidade que somente quem tem vida interior. É verdade. Atributo fidelidade. Mas vai e ao encontrar meus irmãos, dize-lhes assim, estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. A fidelidade, ela está ligada a uma experiência de intimidade. Jesus aqui chama os discípulos de irmãos. O que é irmão? Somente quem faz parte da mesma família. Aqui nós temos uma experiência. Aquilo que acontece com Cristo não é só para Cristo, é para nós. Então, se nós somos seguidores de Jesus e nos tornamos irmãos dele, aquilo que ele passou na quinta, sexta-feira santa e no sábado santo, também é para nós. Em Cristo, por Cristo e com Cristo, nós podemos experimentar todos esses atributos da nossa vida. A misericórdia, a soberania. Aqui está a experiência da fé e da amizade, do seguimento, que Paulo, dentro dos personagens bíblicos, experimentou. Porque ele falou, não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Os grandes homens de fé, os grandes santos da tradição cristã, são aqueles que se uniram não só de boca, mas se uniram intimamente, existencialmente a Jesus, não como um personagem histórico do passado, mas como uma experiência que ele dizia algo muito profundo. Os dois últimos que eu acho que assim, que todo mundo sabe e consegue identificar atributos em Deus. Onipresença.
As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. A onipresença, na realidade, é um presente de Deus para nós. Nesse sentido, a onipresença não pode significar medo, afastamento de Deus. Significa que não importa onde eu esteja, eu posso estar diante de Deus se o meu coração estiver aberto a Ele. Quer dizer, não é um local só específico. Jesus veio mostrar isso. Não é um lugar específico. Claro, nós temos os nossos templos, a nossa igreja, mas o verdadeiro local em que você sente a onipresença de Deus é o seu coração. É o seu coração que é o altar de Deus. Se você vive a dimensão do amor, se une a Cristo e o segue, o imita, ali você faz a experiência da presença total, a presença total de Deus. Esse momento pode ser o momento da onipresença de Deus em nós. Nós estamos falando dele, mas desde que nós nos amemos e estejamos realmente sintonizados a essa perspectiva de Jesus. Se nós entendêssemos isso, evitaríamos tantas coisas. Com certeza. E, por último, entre tantos outros atributos que não colocamos aqui, claro, onisciência, disse a tua mãe, mulher, eis aí teu filho. O conhecimento total da onisciência, sabedoria de Jesus, é exatamente isso. É que o Evangelho, ele não é uma sabedoria para um aspecto só da vida. O Evangelho é um caminho de sabedoria para a vida enquanto projeto, a vida como um todo. Saber o Evangelho, versículos da Bíblia, falar de Jesus é muito fácil. Agora, viver o que ele viveu é de grande dificuldade. Eu sempre falo que o cristianismo, ele não é uma religião em primeiro lugar, o cristianismo é um projeto de vida. No início da experiência cristã, dizia o Bento XVI, Papa Emérito, não está uma ideia de filantropia, não está uma ideia moral. No início do ser cristão está um encontro com uma pessoa que me encanta e seduz. É olhar para Jesus e ver que esse homem, na sua maneira que tinha e viveu, ele me encanta e ensina algo profundamente. Por isso que o Evangelho se torna uma boa notícia. Quantos projetos de vida que nós temos hoje na sociedade? Tem projetos de vida que são contrários a Jesus. Mas como há um teólogo que diz, um teólogo antigo da igreja, que dizia Jesus foi tão humano, mas tão humano que só podia ser Deus. Jesus nos ensina que se nós quisermos ser divinizados, experimentarmos a onisciência de Deus, a sua onipresença, nós precisamos assumir quem nós somos. Adão e Eva quiseram ser como Deus sem Deus. Jesus vem nos ensinar que nós podemos ser Deus com Deus. Nós não precisamos romper essa relação com Ele, mas desde que nós assumamos a terra da nossa humanidade, o mistério da paixão, da ressurreição, só tem sentido a partir de uma perspectiva existencial, humana. Agora a pergunta é, você assume quem você é? Se você fugir de quem você é, fugir da sua cruz, do seu limite, das suas ressignificações, você pode falar de Deus, mas você vai ser como Adão e Eva, que pecaram e por medo de Deus se afastaram dele. Não são os teus limites, os seus pecados que fazem com que Deus se afaste de você. Deus está presente na sua vida, na sua onisciência, na sua onipotência, mas desde que você permita e perceba que a sua relação com Deus não é baseada no medo, mas é baseada no amor manifestado por Cristo na cruz. Não preciso nem dizer, né? Eu ficava aqui mais um montão de tempo. Inclusive, eu acho que em uma hora a gente tem que conversar, porque eu vou pedir para você deixar uma mensagem de Páscoa para todo mundo e eu tenho certeza que você vai falar sobre amor. E quando a gente fala de amor, a gente está falando de respeito às diferenças, respeito ao que as coisas do tempo de hoje. Quando a gente lê a Bíblia de uma maneira ou não madura, ou de uma maneira completamente, como você usou, fundamentalista, eu não consigo encaixar esse amor nos dias de hoje. E a gente precisa achar uma forma de colocar essa Bíblia nos dias de hoje, sem ser um sacrilégio, mas ao mesmo tempo de maneira amorosa. Uma hora a gente precisa conversar sobre isso. Interpretação bíblica. Concorda? Porque tem muitas pessoas que não conseguem viver a mensagem que eu tenho certeza que você vai deixar de Páscoa, porque elas se sentem excluídas. Então a gente já entendeu no episódio anterior que eu também não posso achar que Jesus ou Deus faça a minha vontade. Já está muito bem entendido. Porque isso é narcisismo. Isso é narcisismo. Por outro lado, também não dá para entender que algumas coisas que forem escritas por quem, para quem e quando, seja interpretada da mesma forma nos dias de hoje, porque senão muita gente é excluída. Exato. Então, se a gente fala de amor, a gente precisa incluir, entender, traduzir para os tempos de hoje. Uma hora a gente vai falar sobre isso, certeza. Mas então deixa a mensagem principal, que é a nossa mensagem de Páscoa para todo mundo. Santo Agostinho dizia que a medida do amor é amar sem medidas. Essa é a frase de Santo Agostinho. Porque a medida do amor é Cristo.
Se nós amamos como Cristo amou, e veja que o amor aqui não é um sentimento, o amor é um comportamento, é uma maneira de ser. Quando nós olhamos para a cruz, e quando eu carrego a cruz, eu como cristão católico, eu não estou querendo dizer que eu estou adorando um Deus morto, eu não quero dizer que eu elegi o sofrimento como forma de vida, eu só estou dizendo que naquela realidade vergonhosa que foi a morte de cruz, ali se manifestou a sua entrega total em fidelidade ao Pai, à verdade e ao projeto que ele acreditou para a humanidade. Páscoa é isso, Páscoa é renovar essa utopia, é renovar esse sonho de Cristo, de Jesus para a humanidade, ou seja, uma humanidade que saiba superar o egoísmo, o narcisismo, que saiba pensar nos outros, nas pessoas, principalmente nos mais indefesos. Jesus foi ao encontro dos pecadores, dos publicanos, das prostitutas, porque ele entendeu que compreender Deus como Abá, como Papai, é um Deus que ama a todos indistintamente e que o amor desse Pai, ele é exigente, para nos libertar das nossas situações narcisistas, para nos libertar das nossas situações que nós nos colocamos assim como Adão e Eva, escolhendo não o caminho da vida, mas o caminho da morte. Mas celebrar Páscoa é isso, é celebrar uma passagem. A passagem do egoísmo para a caridade, a passagem da morte para a vida, a passagem de uma vida sem sentido para uma vida com plenitude de sentido. Mas quem nos ajuda a fazer essa passagem? Jesus. Com o seu jeito de ser. Então, se você segue Jesus, se você vai celebrar essa Páscoa, você precisa pensar se você está fazendo isso. Se você está, a tua religião, a tua prática cristã, está lhe ajudando a você ser mais humano, mais terno, mais parecido com Jesus. Jesus na sua vida, ele tinha uma ternura exigente, mas uma exigência terna. Isso é ser discípulo. Então, vamos ver que se a gente passa a ver essa dimensão, vamos ver quantos são aqueles que se dizem discípulos de Cristo. Mas quantos são aqueles que de fato vivem tal como assim? Por isso que nós chamamos esses discípulos que viveram como santos. Não porque eles são santos em si mesmos, mas porque eles têm um pouco do cheiro, do odor, do bom odor de Cristo, que é o bom odor. E o mundo está precisando de pessoas assim, pessoas que ajudem a significar. Então, celebrar Páscoa é você fazer a sua passagem, mas é preciso enfrentar a cruz. Se você não enfrenta você mesmo, se você não se autoconhece, não enfrenta as suas realidades, ou se você não admite que você tem cruz, você não faz experiência de ressurreição. O chocolate nós damos para as crianças, que é sinal de fecundidade, não é isso? Que é os ovos. Você só vai ter fecundidade na sua vida se antes você tiver fecundidade no amor. Então o amor é um comportamento. E como nós estamos precisando disso, né? Porque hoje o drama das pessoas é que elas falam muito de amor, mas elas não são amadas. E quem não é amado, quem não tem, não pode dar outro que não tem. É verdade. Mas na Páscoa nós podemos fazer essa experiência. Então eu desejo você exatamente isso, ao celebrar a Páscoa com a sua família, a você fazer uma revisão de vida e não celebrar somente a Páscoa do ponto de vista ritual religioso, mas celebrar a Páscoa como um momento existencial da tua experiência de vida e da tua experiência cristã. Se você não for cristão também, você pode se aproveitar para fazer uma reflexão sobre a tua vida a partir desses pressupostos existenciais, filosóficos ou psicológicos que nos apresentamos aqui ao longo do podcast. Desejo que eu consiga fazer exatamente como você está sugerindo. Uma feliz Páscoa, muito obrigado novamente por ter vindo, eu tenho certeza que todo mundo aí certamente aprendeu muita coisa e que esse é o nosso objetivo. Então, muito obrigado, Padre Alisson. A gente vai colocar o Instagram dele na edição, que é Padre Alisson. Alisson com 2 L's, né? Na realidade é Alisson Parro. H-A-L-L-I-S-O-N-P-A-R-R-O. Vai estar escrito aqui, gente. Alisson Parro. Alisson Parro. Padre, obrigada. Obrigado a você. Para vocês, agradeço que vocês tenham ficado até o fim. Muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado assim como eu. Como vocês sabem, quem patrocina esse podcast é a marca Mãos da Terra, onde a gente, aliás, estamos gravando esse episódio no estúdio dessa marca. Então, aos lembretes, curtam, compartilhem esse episódio, apertem o sininho e se inscrevam no canal. Uma feliz Páscoa para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau!